No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a transformarem um caseirinho numa linda guirlanda para encantar os seus clientes e faturar muito. E nesse vídeo, eu vou te ensinar a massa Red Velvet perfeita, vou te ensinar também a fazer o creme de ninho e vou ensinar também uma forma de decorar que fica simplesmente lindo. Aqui eu tenho uma xícara de leite e aqui eu tenho uma colher de vinagre branco. Eu tô usando vinagre branco de álcool. Então eu vou misturar aqui e vou mexer, porque eu quero esse leite talhado. Se você não tiver o vinagre, olha, já começou a talhar, ó. É bem rápido. Se você não tiver o vinagre, pode ser o limão também. Mas pode ficar tranquilo que não vai estragar o seu bolo, vai ficar muito bom. Então eu vou reservar enquanto nós vamos fazer a outra parte. Deixei ele paradinho aqui uns 5 minutinhos e olha como ele já ficou. Ele já talhou. Essa mistura do leite com o vinagre vai deixar o seu bolo mais fofinho e com a massa mais úmida e dá aquele aspecto de um veludo. A massa fica bem aveludada. Já com a nossa misturinha pronta, então vamos bater o nosso bolo. Para esse bolo, eu vou usar 3 ovos, 100 ml de óleo, uma xícara de açúcar. A nossa misturinha aqui já está pronta do leite talhado. E aqui eu estou usando 2 gramas de cacau em pó. Esse cacau em pó, ele vai acentuar a cor do nosso bolo. Se você não tiver o cacau em pó, você pode usar umas 4 gramas de chocolate 50% cacau. Aí eu vou tampar e vou bater bem batidinho aqui por uns 2 minutos. Bati aqui, bati bem por 2 minutinhos. É importante bater bem nessa hora para dissolver bem o cacau aqui nesse líquido, para não correr o risco de ficar com manchinhas de chocolate na massa depois de assado, que não é isso que a gente quer. Então agora eu vou transferir para o meu bowl. Então agora eu vou peneirar aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Misturo. Misturei a primeira parte da farinha, aí eu venho com mais uma parte. E agora com a última parte da farinha. No total, 2 xícaras. Na descrição, eu deixo tudo explicadinho, tudo por peso, para facilitar para vocês. Aí eu misturo a última parte da farinha. Misturei todo o trigo na massa e ela fica assim, ó. Uma massa bem lisinha, bem bonita. E agora, eu vou usar este corante aqui. Eu gosto dele porque ele não deixa sabor residual e ele é bem intenso. A cor dele é super vermelho. É um corante gel. Então, eu vou usar aqui uma colher de chá. Mas você usa o tanto que você achar que fica bonito aí no seu bolo. Aí eu venho, misturo. E olha que fica, como que vai ficando lindo a cor, olha. Fica uma cor muito bonita. Olha como fica linda essa cor. E agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Misturo. A massa já está pronta.
Agora, então, vamos falar sobre a forma. Para esse bolo, eu escolhi essa forma. Essa forma é uma forma de 22 centímetros e ela tá untada com desmoldante caseiro. Para esse bolo, eu não aconselho untar com margarina e farinha de trigo, porque na hora de desenformar, fica aparecendo a farinha de trigo nas laterais, fica muito aparente. Então, eu escolhi essa forma aqui, ela tem 12 por 22, mas não precisa ser uma forma tão alta assim, pode ser um pouco mais baixa. E o ideal é que o centro dela seja um pouquinho mais largo, olha só. Porque tem algumas formas que tem o centro bem fininho. Então, para esse tipo de trabalho, para fazer a guirlanda, o ideal é esse cone um pouco mais aberto. Então, aí eu transfiro toda a massa para cá. Transferi toda a minha massa para cá. E eu vou levar para assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Eu vou assar esse bolo a 180 graus por aproximadamente de 35 a 40 minutos. Passado mais ou menos esse tempo, a gente enfia o palitinho. Se sair sequinho, é porque o bolo já tá assado. O bolo tá assadinho, olha que fofinho. Ele ficou 35 minutos no forno e ele tá bem quente, então eu vou esperar ele ficar morno para poder desenformar. Eu não gosto de desenformar o bolo quente porque ele pode murchar e não gosto de desenformar o bolo frio porque ele pode suar na forma e grudar. Então eu gosto de esperar ele ficar morninho. Aí quando tiver morninho eu mostro para vocês. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso recheio de ninho. Agora vamos para cobertura cremosa de ninho. Coloco aqui 1,5 caixinha de leite condensado, 15 gramas de amido de milho, misturo bem. É melhor dissolver o amido e o leite em pó aqui no leite condensado, que ele dissolve com mais facilidade. Porque se a gente colocar todos os líquidos e depois colocar eles, pode acontecer de ficar com bolinhas. Então, eu gosto de dissolver sempre amido de milho e leite em pó aqui. Aí, agora eu vou colocar 60 gramas de leite em pó. Misturo também, até ficar tudo bem homogêneo. Leite em pó e amido dissolvido. Então, agora eu venho com 1,5 caixinha de creme de leite. E 100 ml de leite. Agora eu misturo bem, aí eu vou levar pro fogo médio. Misturei bem aqui. E agora com o fogo regulado, eu vou mexendo sem parar, até cozinhar bem esse amido. E engrossar bem aqui, aí eu vou mostrando o ponto certo para vocês. Mas não pode parar de mexer, porque corre o risco de grudar. Aqui já engrossou, ó, mas ainda não está no ponto. Então, continuo mexendo até chegar naquele ponto certo que eu vou mostrar para vocês. Ó, já tá um creme bem bonito. Mas ainda não tá no ponto. Agora eu vou desligar o fogo para mostrar para vocês. Ó, desliguei o fogo. E agora, ó. Ó como ele cai. Ele cai assim em blocos e não se mistura com facilidade, ó. Tá vendo? Vou mostrar de novo, ó. Ele cai em blocos e não se mistura. Demora um pouco para se misturar, ó. Ó. Então, aqui é o ponto correto. Eu desliguei e agora eu venho com 150 gramas de chocolate nobre. E vou mexendo aqui até derreter todo esse chocolate. Porque como o meu creme tá bem quente, então ele vai derreter com facilidade aqui o chocolate. Já misturei aqui, já derreteu todo o chocolate, então agora eu vou passar para outro recipiente.
Passei todo o meu creme pra cá, aí eu venho, coloco um saquinho daqueles de congelamento de alimentos, coloco aqui, pode ser também um plástico filme, e vou deixar em contato aqui, fora da geladeira, até ele ficar bem friinho, para poder a gente usar, porque não dá para usar com ele quente, ele tem que descansar, tem que estar bem firme, bem frio. Então ele vai ficar lá por aproximadamente umas 3, 4 horas descansando, para depois a gente poder aplicar na nossa guirlanda. Depois de algumas horas descansando, ele ficou assim, ó. Pronto pra gente usar. Aqui ele tá pronto. Então, agora vamos para o bolo. Eu esperei o bolo ficar morninho, desenformei e agora ele já tá frio. Então, aí eu vou virar e vou cortar aqui, porque eu não quero essa parte mais alta, né? Então, eu quero ele retinho. Então, eu vou passar a faca e vou deixar ele certinho. A guirlanda, ela não precisa ser alta, ela tem que ser mais baixinha. Então, eu vou cortar aqui toda essa parte e deixar bem certinho. Tirei aqui essa parte superior aqui, que tava meio crescido demais, porque a guirlanda, ela tem que estar retinha. Então, eu passei a faca, mesmo assim, ó, ficou uma altura muito boa. Então, agora eu vou passar a faca ao meio. Vou marcar aqui, ó, a metade e vou passar a faca todinha em volta e vou cortar aqui bem certinho. É importante cortar bem certinho, porque depois na hora que a gente for rechear e cobrir, aí essa parte aqui do recheio vai ficar aparente. Então tem que estar bem certinho para ficar um acabamento bem bonito. Já cortei aqui, ó, separei a metade, agora eu vou colocar no prato que a gente vai fazer a decoração. E para fazer essa guirlanda, eu escolhi essa embalagem aqui, ela é da Galvanotech, é o G56M, mas pode ser até um pouquinho menor. Eu só não aconselho ser muito pequeno, porque a gente vai decorar as laterais aqui assim, e pode estragar, né, aqui do lado e não aparece muito a beleza da guirlanda. Então, o prato um pouquinho maior é o ideal. Então, aí, eu vou passar um pouquinho da cobertura aqui no fundo, só pra não acontecer dele escorregar. Posso colocar também com o bico de confeitar. Só um pouquinho pra prender ele aqui no prato, ó. Vejo bem o centro e coloco ele aqui. Ó, dá pra ser um pouquinho menor o prato, mas, como eu disse, não pode ser muito pequeno. Essa guirlanda, eu não aconselho molhar. Por quê? Porque a massa, ela é bem fofinha e bem úmida. Então, e como a gente vai enfeitar, pode acontecer, pela cor do bolo também, pode acontecer de manchar o recheio. Se você vai colocar aqui o líquido, de repente pode vazar um pouquinho e vai estragar a beleza da guirlanda. A menos que você coloque assim uma quantidade insignificante. Porém, como eu disse, essa massa, por ser fofinha e úmida e saborosa, não há necessidade de umedecer a massa. Então, aí eu passei o nosso creme para uma manga de confeitar. Esse bico que eu tô usando aqui é o 12 da Wilton, bico perlê. Ó, aí eu venho, deixo passar um pouquinho, ó, e vou fazendo assim, ó, em toda a lateral do bolo, ó. Deixo ultrapassar um pouquinho pra ficar bem bonita a decoração. Então, aí eu vou fazer isso em toda a lateral. Fiz o mesmo processo em toda a lateral. E agora eu vou fazer igualzinho, só que aqui, ó, no centro, ó. Faço e puxo. Faço e puxo. Ó.
Pra ultrapassar um pouquinho, ó. Dá pra ver? Então, ó, eu fiz assim, ó. Então, eu vou fazer toda a lateral novamente. Preenchi também todo o miolinho aqui. E agora eu vou encher aqui no meio, ó. Preencho aqui no meio. Até cobrir tudo. Cobrir todo o miolinho. Se você quiser colocar alguns morangos aqui no meio, também fica legal, tá? Então, aí eu venho com a outra parte do bolo e coloco aqui com bastante cuidado, ó. E olha como fica bonito. Porque daí fica bem aparente, ó. Então, agora vamos fazer a cobertura. Aí, agora, pra cobrir, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu ultrapassar um pouquinho, ó. E assim eu vou fazer toda a lateral novamente. Cobri toda a lateral e agora eu vou fazer aqui, ó. No meio, da mesma forma, ó. Cobri. E agora aqui no meio eu vou fazer... Eu só vou preencher, tá? Só vou preencher aqui no meio. Já preenchi aqui toda a parte de cima, agora vem a decoração. A decoração é totalmente a gosto. Então, eu lavei e higienizei aqui os moranguinhos. Então, eu vou colocar aqui em cima, eu vou colocar moranguinhos. Como eu disse, a decoração é a gosto, coloquei os moranguinhos ali, fiz umas pitanguinhas aqui em volta, e agora eu vou fazer um lacinho pra gente colocar lá. Então, eu tô usando aqui, ó, essas fitas. Tô usando de tecido, mas não precisa ser de tecido. E vou usar também, ó, esses fechinhos aqui, ó, eles têm um araminho por dentro, então eu vou usar eles. Aí, eu cortei um pedaço de fita. Dobro aqui, ó, cruzei aqui a fita, ó, pego aqui, dobro aqui, arrumo. Passo o araminho por aqui, ó, bem no meinho. Arrumo os detalhes aqui do lacinho. E tranço aqui atrás, ó. E ele fica assim, ó. Agora é só cortar a beiradinha. Aí eu venho aqui, ó. Assim. E corta assim, ó. Ele fica assim com essa pontinha. Aí eu vou fazer dos dois ladinhos. Fiz o lacinho, agora essa parte aqui, ó, eu enfio aqui no bolo. Pra prender bem o lacinho. E olha que gracinha que fica, gente. Olha que lindeza. E aí você usa a sua criatividade na decoração. Olha que ideia super linda. A maciez desse bolo e o sabor são maravilhosos. Sem contar com a beleza que impressiona. O seu cliente vai ficar encantado com essa guirlanda. É importante que a embalagem seja alta
para poder ter um espaço suficiente para você poder fazer uma decoração bem bonita e na hora de transportar, não estrague a decoração. Aí, dessa forma, sendo mais alta, você vai ter a certeza que o seu produto vai chegar na casa do cliente em perfeito estado. O valor total da minha receita foi de R$ 23,00. Acrescentando 20% dos valores imensuráveis e multiplicando por 3, ela passou para R$ 82,60, sem contar com a embalagem e a decoração, que isso é a gosto e varia muito de região para região. Então você tem que fazer a sua precificação correta. Aqui na minha região, essa guirlanda é vendida de R$ 140 a R$ 150 reais. E aí, tá esperando o que para começar a faturar com essa receita? E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.